gente. Eu quero aproveitar que estou aqui lavando a minha louça, né? E quero falar com vocês sobre fibras e intestino, tá? Eu falo para todos, todo mundo sabe disso, que a nossa saúde depende muito do nosso intestino. Ele é considerado o segundo cérebro, né? É onde são absorvidas todas as vitaminas, inclusive remédios. Se vocês tomam algum medicamento para alguma patologia que vocês têm, depende do intestino estar funcionando bem. Para quê? Para absorver bem até seu medicamento. Então, se você quer ter uma absorção boa dos seus alimentos que você come, para eles assim te trazer imunidade, trazer saúde, o que vocês têm que fazer? Tratar o intestino. E o intestino, para vocês entenderem, para ele ser bom, ele precisa funcionar todos os dias, no mínimo uma vez. Então, o bom intestino que está bem saudável é aquele que funciona todos os dias, igual um reloginho, e ainda, se possível, até mais de uma vez, né? E a consistência, gente, também é importante, tá? Existe uma escala que chama escala de Bristol. A escala de Bristol, a gente vê a consistência. Se ele for muito ressecado, em bolinha, em tipo bolinha, assim, parecendo de cabritinho, quer dizer que ele está muito ressecado. Então, a gente tem que trabalhar que ele é um perfil mais constipado, ou quando ele dói para sair, que ele está muito ressecado. Então, a gente tem que trabalhar para melhorar isso. Ou também, ele não pode ser, gente, ele não pode ser também tipo diarreico, muito mole, né? Também a gente pode pensar de ser uma disbiose. Então, tanto o constipado quanto a diarreia é indício de disbiose. E o que é a disbiose? A disbiose é o desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. Porque o nosso intestino, a gente tem bilhões de bactérias boas e ruins. Então, a gente precisa que sempre as bactérias boas, elas se sobressaiam, né? Porque as bactérias ruins são patogênicas. Elas que podem trazer várias doenças, inclusive ansiedade, depressão, doenças como dermatite atópica, alergias alimentares, queda de cabelo, desânimo, falta de energia, né? A pele ressecada, um monte de sintomas está ligado à disbiose intestinal. Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso intestino como se fosse uma pérola, né? Um diamante. É o nosso diamante do nosso corpo. Ele que vai nos trazer, proporcionar saúde e vitalidade. Então, como que a gente trata desse intestino? Qual que é o alimento desse intestino tão precioso na vida da gente? Chama-se fibras, que podem ser fibras solúveis ou insolúveis, tá? As fibras solúveis é geralmente a aveia, o psyllium. Psyllium é uma fibra natural muito importante, ajuda muito para quem tem constipação. E outras sementes, semente de girassol, semente de linhaça, de chia, são tudo fibras. E além disso, a gente tem as verduras, os legumes, né? E a gente tem as fibras insolúveis. As fibras insolúveis são aquelas que elas saem assim de forma íntegra no nosso intestino. Então, por exemplo, a couve é um exemplo de fibras insolúveis. Então, a gente tem fibras insolúveis na nossa alimentação, vegetais, né? E geralmente do grupo vegetal. Então, primeiro alimento, por isso que a gente fala que a Organização Mundial da Saúde preconiza a ingestão de no mínimo pelo menos uns 25 gramas de fibra ao longo do seu dia, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa teve um almoço corrido, não teve jeito de comer fibra, então tenta colocar uma fibra no sanduíche do lanche da tarde, no jantar, capricha na fibra. O importante é a gente não ficar sem a fibra. Lembre que as fibras são os alimentos das nossas bactérias boas.
você quer que o intestino aumente o número de bactérias boas, então dê o alimento que elas precisam, que são as fibras. Então, as fibras, a gente pode começar o nosso dia alimentando bem nossas fibras, que são com as frutas, que já tem as fibras, mais uma aveia, mais um psyllium, mais uma semente de linhaça, ou um mix de sementes. Então, a gente já começa o nosso dia alimentando nossas fibras. No meio da manhã, se for lanchar alguma coisa, já coloca um pouquinho de fibra. No almoço, coloca as fibras dos vegetais. No lanche da tarde, vai comer uma banana com pasta de amendoim, com whey, coloca aveia. Vai comer uma fruta, coloca cereais. Vai tomar o iogurte, coloca um mix de sementes com whey e a frutinha que também tem fibra. Então procura em todas as suas refeições colocar a fibra para ajudar nesse alimento e no crescimento das nossas bactérias. Além disso, então essas fibras, elas são chamadas de fibras prebióticas, tá? Porque é o alimento para as nossas bactérias boas. E tem um outro elemento muito importante que ajuda também a modular nossa microbiota, que chama-se probiótico. O probiótico, que é o outro que eu falei, é pré-biótico. Esse é o probiótico. Ele é muito importante, porque ele é a própria bactéria viva boa, que não é patogênica, que você ingere. E ela pode ser de várias formas, tá? Uma das formas de probiótico, que é a própria bactéria viva, que você vai ingerir e vai aumentar o número delas, é pelo alguns alimentos. Alguns alimentos fermentados, que você pode consumir no dia a dia, que ele vai melhorar a sua microbiota. Um deles é a kombucha. A kombucha é como se fosse um suco gaseificado. Inclusive tem gente que gosta de tomar bebida alcoólica no final de semana, é uma sugestão. Porque ele, além de parecer muito uma espumante, ele é igual um espumante, ele vem saborizado. Ele tem de sabor de hibisco, de morango, tem de hibisco com morango, tem de maracujá, que é delicioso, tem de uva, sabe, parece um vinhozinho, é muito bom. E ele, geralmente, tanto esse quanto o kefir também é uma fonte de probiótico, que é a própria bactéria viva. Todos os dois, as bactérias se alimentam do açúcar. Aí todo mundo fala assim, o kombucha tem açúcar, o kefir tem. Não, mas se você comprar tanto kombucha quanto kefir de boa procedência, eles vão colocar uma quantidade suficiente na kombucha, que as próprias bactérias vão digerir esse açúcar, vão se alimentar desse açúcar e vão se multiplicar. E com isso não vai ter mais açúcar, porque a bactéria vai digerir, tá? Então tem que saber a procedência tanto da kombucha quanto do kefir. O kefir também é um alimento excelente, ele lembra muito um iogurte, tá? Inclusive tem várias pessoas que o kefir faz creme cheese do kefir, faz tipo um requeijão de kefir e faz temperado, sabe? E é um iogurte. Qual que é a diferença do kefir para o iogurte? É que o kefir tem bilhões e bilhões a mais de bactérias do que o iogurte. O iogurte já é um alimento bom, porque ele já contém bactérias boas. Então, você pensa que o kefir é um iogurte melhorado, tá? E a kombucha, ela ajuda a saciar aquela vontade de tomar um refrigerante, uma espumante, entendeu? Ou uma bebida alcoólica. Além de estar tratando sua microbiota intestinal, né, te ajudando, aumentando a sua imunidade, sua energia, ela ainda é muito gostosa, muito saborosa, e a gente pode estar consumindo. Então, são essas as dicas, tá? Além disso, existe alguns estimulantes intestinais que a gente pode mandar manipular para quem, igual o probiótico, eu falei que tem de várias formas. Então, uma forma é através de kombucha, kefir. Outra forma de probiótico é a gente mandar manipular
A gente manipula as cepas de bactérias, cepas de bilhões de bactérias, conforme o sintoma que você está tendo, a gente manipula aquelas bactérias que são bons para aquele sintoma, né? Ou pode ser para obesidade, gordura visceral, para dermatite atópica. Tem cepa de bactérias, de probiótico para vários sintomas. Não sei se vocês sabiam, mas vários sintomas a gente consegue manipular uma cepa de bactérias e fazer especialmente para você, tá? Ou se não, a gente pode comprar aquele probiótico que tem uma das principais cepas, geralmente são cepas para desbiose, né? E a gente tratando a desbiose, a gente já melhora muitos sintomas, né? Uma deles é voltado para o emagrecimento. Então, assim, quem precisar que eu prescreva um probiótico, é só me falar, porque a questão intestinal é muito importante. Então, o probiótico pode ser pelo alimento, que eu falei, manipulado, ou tem medicamentos prontos que você pode comprar em farmácia, que eu posso indicar para vocês. E o prebiótico, que são as fibras. Então, gente, não abra mão de uma alimentação que vocês observem em cada refeição, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, sempre está incluindo uma fibra. Isso vai ajudar muito, seu intestino agradece. E o outro ponto importantíssimo, que é os 3 litros de água por dia, porque se você não beber a água, vai piorar mais ainda seu intestino, né? E o outro pilar é o exercício físico, porque o exercício físico também ativa a atividade do peristaltismo, né? E com isso melhora também seu intestino. Então, isso é um combo, tá? Agora, em casos mais graves, por exemplo, de constipação crônica, em que a pessoa já faz mais ou menos, pelo menos uns 15 dias que ela mudou o estilo de vida, tá comendo fibras insolúveis, tá fazendo exercício, aumentou muita água, né? E até tá consumindo alguns probióticos, né? Como kefir na alimentação. E mesmo assim, se o intestino ainda continuar constipado, aí a gente tem algumas estratégias para tomar em jejum, né? Suplementos e sucos laxativos. E eu quero deixar uma observação para vocês, que nunca usem um recurso, a palavra nunca é muito forte, mas assim, evitem-se ao máximo produtos laxativos. Todos esses laxativos que vendem em farmácia, eles simplesmente destroem sua microbiota intestinal, tá? Porque eles vão promover uma diarreia, e a diarreia vai fazendo buracos nessa microbiota, e isso vai prejudicar muito a sua imunidade, a sua saúde, a sua energia e seu emagrecimento. Então, assim, evitem o máximo, recorra a esses recursos naturais que a gente tem, essas orientações que eu passei para vocês. E aí, se de tudo precisar mesmo, a gente entra com estimulantes intestinais, que vocês podem mandar manipular, e alguns sucos laxativos, alguns alimentos laxativos. E aí tem a lista dos alimentos que a gente deve evitar quando a pessoa tem um perfil de intestino constipante. E também tem a lista dos alimentos que são favoráveis a ajudar o intestino a funcionar bem, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Era isso que eu queria falar hoje sobre fibras e intestino e a importância dele para a nossa vida e para o emagrecimento, tá bom? Dúvidas é só me chamar, não fique com dúvidas. Um beijo.